Olá, eu vou tratar nesse vídeo sobre a resposta a uma pergunta acerca da bruxaria. É uma pergunta que está elaborada na introdução da obra A História da Bruxaria, editado pela Aleph. Os autores são o Jeffrey Burton Russell e o Brooks Alexander. O Jeffrey Burton Russell é um pesquisador, é um historiador e pesquisador. É, é, ele vai na linha da história das mentalidades, da história das ideias. Tá? Essa obra é uma reedição, inclusive uma republicação, tá, de uma obra dos anos 80, do Burton Russell, A História da Magia e da Bruxaria, dos anos, se não me engano, de 1980 em inglês e 84 em português. É, Dessa vez reformulada, os capítulos foram rearrumados, reorganizados, né, em cooperação com Brooks Alexander, que entra agora como parceiro e autor dele, sobretudo com grande contribuição no capítulo acerca de bruxaria moderna. Né. O Burton Russell é um historiador, como eu já falei, ele é da Universidade de Berkeley, na Califórnia, livre docente em outras universidades, na França, em Notre Dame, é também autor de livros interessantíssimos acerca do diabo. Ele tem uma trilogia famosíssima e que é uma obra de referência sobre esse tema, que a primeira é o Diabo, Percepções do Mal na Antiguidade, da Antiguidade até o cristianismo primitivo. A segunda é Lúcifer, o Diabo na Idade Média. A terceira é Satã, que é o Diabo, ser o Diabo no mundo moderno e contemporâneo. Né? O Brooks Alexander é um pesquisador de fenômenos paranormais, é um pesquisador de religiões controversas, de movimentos polêmicos, né? Ele fez parte, não sei se ele ainda é membro, mas ele foi um dos diretores, né? Ou diretor do Spiritual Counterfacts Project, que é uma espécie de instituto de pesquisas de espiritualidade e movimentos controversos, polêmicos, né? Nos Estados Unidos. E essa obra a obra é incrível, né? A obra é uma obra de referência para quem tem interesse em conhecer a bruxaria, no que tem ao desenvolvimento histórico, tá, da bruxaria. E muito bem documentada, uma bibliografia vasta, capítulos extremamente interessantes, contribuição de várias personalidades do mundo da bruxaria moderna, tá, contemporânea. E, e que a introdução é riquíssima. Então eu vou fazer um vídeo breve sobre essa questão da introdução. Talvez esse vídeo tenha duas partes, né? É, porque eu acho que eu não consigo tratar tudo num tempo suficiente. Eu não quero também ficar muito longo. Então eu vou falar rapidamente, vou tentar falar um pouco de um modo um tanto quanto geral sobre os aspectos que os autores destacam, né, na obra, na pergunta, na resposta à pergunta o que é uma bruxa. Né? E para responder essa pergunta, os autores eles fazem uma espécie de, de voo de pássaro sobre a palavra bruxa, né? Seus correlatos, bruxaria, bruxa, bruxo, e vão tentando desfazer vários equívocos, né? Que ao longo dos séculos se perpetraram em torno do que seja uma bruxa. O autor começa colocando, apresentando, pontuando o imaginário popular sobre uma bruxa. E nesses apontamentos sobre o que seja uma bruxa, o autor, de uma certa forma, ele vai nas representações da literatura e do mundo do entretenimento, que nos apresenta a bruxa como aquela velha, aquela coisa sempre ligada à maldade, né? Geralmente mulheres velhas, né? Então ele vai falar um pouco da bruxa má dos desenhos da Disney. Ele vai falar um pouco sobre a bruxa do oeste, né? Do Mágico de Oz, né? E vai mostrar como esse imaginário, como essas características, né, se apresenta inclusive nas obras de arte, né, o Sabá das Bruxas lá do Goya e assim por diante. E que acabam fincando, né, raízes no imaginário popular de uma espécie de uma personagem mitológica, de uma personagem muitas vezes caricata, mas que não corresponde à realidade do que seja uma bruxa. Então o autor ele vai dizer, apesar desse imaginário um tanto quanto caricato, alegórico, a bruxa ela existe e elas estão aí.
a bruxaria ela tem hoje um reconhecimento, um estatuto legal como religião. Ele está falando do cenário dos Estados Unidos, em especial, né? Ela é reconhecida nas Forças Armadas, ela é reconhecida nas instituições do Estado como uma religião oficial nos Estados Unidos. Então, ela está presente na sociedade e ela é um fenômeno presente e sempre crescente, né? Então, o autor ele vai, numa certa forma, fazendo esses apontamentos iniciais, né? E né, no interesse de nos apresentar a possível resposta do que seja uma bruxa. E para isso ele fala, olha, existem três abordagens, três respostas úteis para que compreendamos o que seja uma bruxa, e que são elas, primeiro, a resposta antropológica, né? Então, na resposta antropológica é aquela que relaciona, que coloca em correlação bruxaria e feitiçaria, né? E depois uma resposta que ele vai falar que é a resposta histórica, que é uma resposta que foca sobretudo no que ele vai chamar de bruxaria diabólica, tá? Que é onde a bruxa seria a adoradora do diabo, tá? Então isso se fincou como uma espécie de raízes históricas. E por fim, a resposta da bruxaria moderna, que de um modo geral fala que as bruxas, na realidade, elas apenas reverenciam deuses e deusas, ou até o próprio cosmo, né? Mas que elas praticam um tipo de magia, né, com o propósito de boas obras, de boas causas, tá? Então esses são, de um modo geral, os apontamentos que ele vai apresentar, né? As três respostas úteis que ele fala que são interessantes de considerar quando for pensar isso, né? Ele já desfaz logo nesse primeiro momento, na primeira página da introdução, ele já desfaz alguns equívocos, né? Um dos primeiros equívocos que ele vai desfazer é dizer que as pessoas geralmente dizem que a bruxa é uma pessoa que detém poderes psíquicos, né? Então, correlaciona a bruxaria à paranormalidade. Ele fala assim, olha, isso não é fato, né? É claro, pode ser que tenha bruxas que tenham poderes psíquicos, e aí a gente está considerando que existam realmente poderes psíquicos, tá? Mas nem toda bruxa tem poderes psíquicos. E o fato de ter poderes psíquicos não faz necessariamente alguém uma bruxa, tá? Então essas duas coisas não são equivalentes. Ter poder psíquico e ser bruxa. E praticar bruxaria. São duas coisas distintas. Embora, como a gente possa observar, se há poderes psíquicos eventualmente uma bruxa tenha, é porque ela tem poderes psíquicos, mas não porque ela seja bruxa em si, tá? Um outro equívoco que ele procura desfazer, que é interessante, é uma relação que se faz. Geralmente as pessoas acreditam que a prática do voodoo é uma prática relativa ou relacionada com a bruxaria. Ele diz não. O voodoo, na realidade, ele é uma espécie de religião sincretista, né, que mescla elementos do cristianismo com o paganismo africano, né? E o seu objetivo, o seu intuito, na realidade, é exatamente desfazer ou se precaver contra a bruxaria. Então, voodoo e bruxaria não são as mesmas coisas, estão separadas, estão dissociadas, tá? Na resposta que ele dá, a primeira resposta, que é antropológica, né, ele vai mostrar, mais para frente ele vai desenvolver isso com mais calma, mas essa relação que estabelece uma espécie de correlação, muitas vezes de conflito até entre bruxaria e feitiçaria. Na verdade, as duas são iguais, com pequenas diferenças, tá? Vou apontar isso mais para frente quando estiver trabalhando na introdução, mesmo nesse ponto, né? A ideia da bruxaria que apresente as bruxas como adoradoras do diabo tem muito mais uma fundamentação numa construção que inicia-se ao final da Idade Média, né, que a gente chama de Baixa Idade Média, por volta do século XIV, sobretudo com a publicação do Malleus Maleficarium, né, que é o Martelo das Feiticeiras, que constrói a ideia da bruxa como adoradora do diabo, né? Então isso aí também a gente vai tratar um pouco mais para frente disso no vídeo. E por fim, a ideia que é o que os bruxos, que a bruxaria contemporânea nos apresenta, que é de que as bruxas elas reverenciam deuses e deusas e que praticam realmente a magia com bons propósitos, com um bom intuito, tá? Depois de dar essas três respostas que seriam respostas úteis para se compreender o que é a bruxaria, né? São primeiros passos para essa compreensão. Os autores eles vão começar agora a entrar com mais detalhes nos equívocos. Então eles fazem uma espécie de taxonomia dos equívocos
que cometemos quando tratamos de bruxaria. E nessa taxonomia dos equívocos, eles fazem apresentam um equívoco e um contraponto, e uma resposta a esse equívoco. E o primeiro grande equívoco que ele diz e que eles apresentam é exatamente quando a maçonaria é relacionada, de um modo geral, ao ocultismo. Né? Então ele fala assim, você vai numa livraria, uma sessão de ocultismo, você vai encontrar livros sobre tarô, sobre búzios, ou sobre astrologia, sobre anjos, sobre ufologia, e livros sobre bruxaria, assim, relacionando bruxaria e ocultismo. E na realidade, isso não corresponde à realidade do que seja a bruxaria. Bruxaria e ocultismo não são a mesma coisa, não estão dentro do mesmo bojo, tá? Embora, de um modo geral, a gente acabe associando, mas assim, não são a mesma coisa. E muitos bruxos modernos tentam desligar, romper essa relação que foi construída ao longo dos séculos entre bruxaria e ocultismo, mostrando que não são a mesma coisa. Tá? Um outro equívoco que o autor apresenta, que eu acho interessante destacar, é quando, ao falar que são bruxas, recebemos a resposta: as bruxas não existem. Esse tipo de resposta também não resolve o problema, não trata do problema com a devida seriedade e relevância que o problema merece. Por quê? Porque quando você diz as bruxas não existem, você não está respondendo que são bruxas. Né? Você está simplesmente negando a existência delas. Assim como eu posso afirmar, elas existem, mas se existem, o que elas são? Então, geralmente essas respostas que colocam existe ou não existe, elas são respostas que estão no escopo, na linha de pensamento que nós chamamos de pensamento dicotômico. Ele cita até um autor que eu gosto muito, que é o Stephen Jay Gould, tá? Que trata muito desse problema do pensamento dicotômico e que fala que essas respostas que estão na base do sim e do não, elas ignoram um amplo espectro de possibilidades que está entre o sim e o não, que está entre o existe e o não existe. Né? E são simplificações do mundo. E toda simplificação do mundo, na realidade, é reducionista. Ela fecha as possibilidades de um aprofundamento e de um conhecimento mais sério e competente sobre um determinado problema. Tá? Então é isso, quando você diz bruxas não existem, simplesmente você está fechando as portas a uma possibilidade de estudar, de analisar com profundidade esse problema. Tá? Esse seria o segundo equívoco. O terceiro equívoco é relacionar a bruxaria ao curandeirismo, é dizer que os curandeiros são bruxos, né? O curandeirismo é bruxaria. Na realidade, o curandeirismo é um tipo de magia, sim, mas ele tem muito mais um objetivo de proteger as pessoas contra a bruxaria, tá? Ou contra os efeitos, ou lidar, ou desfazer os efeitos da bruxaria. Então esse seria o objetivo do curandeirismo, que é diferente então do objetivo da bruxaria em si. Na verdade ele se antepõe ou se contrapõe aos efeitos de uma bruxaria. Um outro equívoco, que seria o quarto equívoco que os autores apresentam, é dizer que a bruxaria é igual em qualquer parte do mundo. Isso é um grande equívoco. Existe uma grande diferença entre as bruxarias, tá? Nas várias partes do mundo, e essas diferenças elas estão relacionadas muitas vezes com as variações que ocorrem de cultura para cultura. Né? Então isso tem que ser levado em consideração para lidar com o fenômeno da bruxaria. A gente não pode dizer bruxaria, existem bruxarias na realidade, né? Com diferenças culturais aonde elas se estabelecem, onde elas se desenvolvem. Um outro ponto que o autor destaca, que eu acho que é interessante também mostrar que é um equívoco, é relacionar bruxaria à possessão. Geralmente, as pessoas acreditam que possessão tem a ver com bruxaria, que bruxas evocam os demônios para serem possuídas por eles. Bom, isso é um grande equívoco. A possessão, ela, embora tenha havido, num certo período da história, acusações de bruxaria com invocação de demônios, os autores vão destacar isso acontece num período muito tardio da história, né? Lá pro período da Renascença e o período da Reforma, tá? Então ali por volta do século XVI, do século XVII, né? E ocorre no cenário do que é chamado de bruxaria diabólica, tá? Então isso é um dos elementos que a gente vai acaba estudando quando pega a obra do Jeffrey Burton Russell, que é a História da Magia e da Bruxaria. Ele tem um capítulo muito interessante quando ele trata desse ponto e relaciona com o que a gente vai chamar de Malleus Maleficarum, que é um tratado, né, digamos assim, o chamado Manual dos Inquisidores, né, e onde é desenhado a imagem da bruxa como adoradora do diabo.
mas isso é um outro fenômeno, a gente vai pensar um pouco mais pra frente sobre isso. O que eu quero destacar nessa questão é que é importante definir, e ele faz isso, a possessão e a obsessão. Ele vai dizer, a possessão é a ação interna de espíritos malignos ou inferiores ou demônios sobre uma pessoa. Então seria uma possessão no âmbito psíquico do indivíduo. E a obsessão é uma ação externa, é uma pressão externa desses mesmos espíritos obsessores, né, demoníacos, malignos, sobre uma determinada pessoa. Ela não faz parte do histórico da bruxaria. Como eu disse, apenas, e os autores destacam isso, apenas acusações nesse sentido aparecem no cenário da Reforma Protestante e também do período ali da Renascença. Né? Uma outra coisa que é importante destacar e diferenciar é que é um equívoco, que eles dizem que eles apontam que a bruxaria ela realiza rituais de missa negra. Isso também não é fato. O ritual, a missa negra, não faz parte do escopo da bruxaria. Tá? Na história da bruxaria não há registro de missa negra. O que nós temos é um registro que nós temos na corte do rei Luís XIV, ou seja, no século XVII, né? Mas ali a missa negra foi realizada com o propósito ou intuito de satirizar, de parodiar a missa católica, a missa cristã, né? E não exatamente como um ritual típico da bruxaria. Alguns grupos satanistas usam também a prática da missa negra nesse sentido, né, de satirizar a missa católica, mas também num outro sentido, que é um sentido de psicodrama. Todavia, é importante distinguir que o satanismo e a bruxaria não são a mesma coisa, não tem relação nenhuma com a outra. Tá? Isso são duas coisas que a gente tem que distinguir para não ficar numa confusão. Né? O equívoco número 7, destacado pelos autores, é um equívoco que tem relação com a Idade Média, tá? E com a Inquisição nesse período. Porém, sobre esse equívoco eu vou tratar numa segunda parte desse vídeo, para que não fique muito extenso. No próximo momento eu vou publicar a segunda parte do vídeo, onde eu vou tratar desse equívoco e dos equívocos finais. E aí eu vou apresentar a abordagem semântica do termo bruxa e bruxaria, para que a gente tenha uma visão geral da introdução da obra do Jeffrey Burton Russell, que procura responder a pergunta: o que é uma bruxa? Tá bom? Obrigado.